recebo aqui com muita alegria, estava sumido aqui da Capital FM, faz tempo que não nos visita, o deputado estadual Guilherme Maluf, que vem acompanhado do Raoni. Raoni é nosso ídolo, é o ídolo inclusive do samba, é o ídolo das sábado à tarde em diante, deixa com o Raoni aqui na capital mato-grossense. Então, muito obrigado a visita do Raoni, e eu recebo aqui com muita alegria o deputado estadual Guilherme Maluf, do PSDB. Ele vem fazer um balanço dos trabalhos de 2017. Eu costumo dizer aqui o seguinte, deputado Guilherme Maluf, o senhor chegou e estava ouvindo aqui matérias sobre as dificuldades do Estado. Eu costumo dizer o seguinte: nunca antes na história deste Estado um governador teve tanto apoio do Poder Legislativo. Foi assim com você quando era presidente, é assim com o deputado Botelho, com você como primeiro secretário na mesa também dando apoio, e também teve um apoio extraordinário do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de todo mundo. Como que se explica essa crise explodir agora? Bom dia, deputado, prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com você nesse ano que está começando, né, Antero? Mas as crises ainda estão se perpetuando aí. Eu vejo, Antero, que houve realmente uma falha no diagnóstico da situação econômica do Estado, e o time de algumas ações foram relevadas, foram esquecidas, ou foram trocadas. Esse time que deveria ter sido tomado no início do governo. Então, existe também, lógico, a situação financeira ou econômica do país, mas uma crise gravíssima que nosso Estado atravessa. Eu vejo que essa colaboração que os poderes deram, entenderam que não há má fé por parte do governador. Pelo contrário, o governador tem aí uma sobrecarga muito grande. Quando eu presencio, realmente há uma carga de trabalho enorme. Houve uma herança muito grande também, não pode ser desconsiderada, como as dívidas da Copa do Mundo, como a questão da folha, que realmente sofreu muitas alterações em função de leis que foram aprovadas no passado e sequer foram questionadas na justiça. Até havia uma expectativa de que essas leis seriam questionadas no início do governo, e não foram. Então, a situação do Estado é grave, e realmente é um momento onde se escolhe quem vai receber e quem não vai receber. É uma dificuldade que o governo vem atravessando. O Poder Legislativo fez o seu papel. Aprovamos o ano passado a famosa PEC do teto. Entendemos que houveram os atrasos, e o Legislativo, por exemplo, na minha gestão, nós fizemos um TAC com o Poder Executivo. Esse TAC não foi cumprido. Agora, na gestão do Botelho, há também aí um atraso aí de pelo menos uns 60, 70 milhões, o que perfaz no ano 17, me parece, com todos os poderes, uma dívida de aproximadamente 260 milhões. E nós estamos... E isso depois de ter sido pactuado novamente em outubro, né? Antes da votação da PEC do teto foi pactuado. Aprove a PEC do teto, com o dinheiro do FEX, e nós vamos conseguir pagar 2017 para todos os poderes. Mas é importante ressaltar, Antero, que o Estado vem pagando aí as suas obrigações com as dívidas, até porque também, se não pagar, o Tesouro Nacional retém os recursos e pelo contrário, ainda tira a capacidade do Estado de fazer novos financiamentos. Então, isso vem sendo cumprido. Os RGAs foram pactuados e estão sendo pagos pelo governo do Estado. Diferente de muitos estados onde não há nem discussão sobre isso, o estado de Mato Grosso vem honrando isso de uma forma, é verdade, atrasada em alguns momentos de salário, ou até mesmo dividido os salários, mas vem honrando isso. Então, há sim uma ajuda muito grande ao Poder Executivo. Tá, Mauro Camargo e Laís Souza.
Deputado, temos que aproveitar, claro, o governador vai anunciar amanhã na Assembleia um pacote de medidas para tentar estancar essa crise, minimizar, dar um mínimo de equilíbrio às contas públicas. O governo se debate com uma dificuldade de fluxo de caixa muito grande, com a ampliação substancial do custeio da folha, sobretudo. Por exemplo, a partir de abril, a folha aumenta mais 600 milhões. É um negócio assustador, porque já está em 7.100, vai para 7.700, 7.600, agora 7.700 a partir de abril. 7 bilhões estamos falando, né? E aí quando faz a conta do global, fica super complicado, porque você tem 25% da educação, tanto por cento da saúde, tanto por cento dos poderes, tanto por cento dos municípios, 25% dos municípios, toda a arrecadação, quando fala, 18 bilhões, mas 18 bilhões não é tudo do Estado, né? O que é do Estado é menos de 10 na soma total. Tá, né? Bom, vamos à pergunta aí pro nosso. Não, eu tô fazendo um cenário, porque assim, o que se imagina é que amanhã, não sei se o senhor pode nos adiantar alguma coisa, o governo deve mexer na questão da folha de alguma maneira, deve ter alguma medida polêmica em cima da folha, enfim, em situações mais graves do Estado. Como é que o senhor imagina que vem essa proposta? O senhor já tem conhecimento de alguma proposta? Como é que vai ser? O que vai acontecer amanhã lá na Assembleia? Não, eu não tenho conhecimento das propostas, mas eu também acho que a única forma seria uma reprogramação, inclusive do escalonamento, da recolocação do. Cada servidor tem seu plano de cargos e salários, e isso já está previsto em leis. Eu acredito que o governador possa aí convocar os servidores para um pacto, para tentar superar essa crise de tal forma que o Estado possa aí, à medida que os meses forem passando, voltar a ter a capacidade de aumentar essa folha, o custeio, que normalmente ela já aumenta por si só, como você disse. Mas qual pacto que pode ter com o servidor? Como que fica o princípio da irredutibilidade do salário? Que é um princípio sagrado para o trabalhador. Vamos ser sinceros. Sempre jogo nas costas dos trabalhadores. Esse é o problema. O governo e o erro não é dos trabalhadores, o erro é das elites. O erro é das elites. O Estado está assim, não é por causa do funcionário. É das elites que governaram o Estado. Não é o funcionário que levou o Estado a esse descalabro. Na minha opinião, Antero, deve haver uma divisão de responsabilidades. Os poderes mesmos entenderam que houve alguns excessos, sim, tanto é que alguns, como o próprio legislativo, que eu faço parte, nós nos incluímos todos nessa PEC do teto, abrimos mão, vocês sabem, quem leu a PEC do teto, do excesso de arrecadação, esse famigerado excesso de arrecadação, que antigamente... Aliás, que era a única jabuticaba mato-grossense, né? Só existia aqui, né? Mas de qualquer forma... Foi uma grande conquista. Foi uma conquista. Abrir mão disso. Abrir mão disso, os deputados entenderam que tinham que retroagir, né, nesse quesito aí, e foi importante, que vai sobrar mais dinheiro no caixa do Estado. Então, eu acho que todo mundo tem que entender. Eu também acho que alguns segmentos têm que fazer uma reflexão no que se refere a colaborar com seus tributos. Alguns segmentos ainda estão colaborando muito pouco. Isso é necessário. Tá certo? Isso é necessário. E uma repactuação. O negócio deve ser atingido aí amanhã. Isso é necessário, porque se não for atingido, é muita injustiça com Mato Grosso, né? Então, quando eu digo que tem que haver uma divisão de responsabilidades, eu digo isso. Equalizar, harmonizar a tributação, repensar essas legislações dos servidores, dos poderes, porque não está sobrando nada no caixa para o custeio para entregar uma política pública de qualidade. Deputado, o Estado, o agronegócio. Não vamos nem falar de investimento. Olha, eu vou recomendar aqui um livro. Esse livro é de um petista, o sociólogo Gessé de Souza. Mas é sensacional esse livro. A Elite do Atraso. Ele trata da escravidão até a Lava Jato e mostra exatamente como é que funciona o Estado. E uma das coisas que funciona no Estado é assim, não é assim, o agronegócio vai ser, não, o agronegócio está dentro do Estado.
O Estado toma medidas em favor do agronegócio, porque o agronegócio influiu para que assim agisse o Estado brasileiro. Não estou dizendo Mato Grosso, não, o Estado brasileiro. Estou diminuindo aqui para Mato Grosso, não. E, portanto, se vai ter medidas para socializar essa conta com todos os setores, é muito bom. Né? Só mais. Embora esperemos reações também, né? Com certeza. Não vai ser uma coisa pacífica. Esse é um ano eleitoral, todas as reações são magnificadas em função disso. Então. Por isso que tem que fazer no início do governo, né? Eu disse isso na minha fala, houve aí uma falha no time, né? No tempo de se tomar algumas medidas como essa. Deputado, o senhor na sua gestão frente à Assembleia, o senhor fez uma economia gigantesca, comprou ambulância, devolveu dinheiro para o Estado e tudo mais. Teve aquele contingenciamento para que as coisas entrassem no eixo e nisso resultou numa economia. Como o senhor vê hoje o Estado, né, fazendo novamente, fazendo com que a Assembleia novamente faça um contingenciamento, faça a sua economia, que já foi feita, ela já fez o trabalho de casa nos primeiros anos dessa legislatura. Como que o senhor analisa isso, com a Assembleia sendo novamente, vamos dizer, sacrificada, já que vai ter que doar aí durante 3 meses 20% da sua arrecadação? É possível sobreviver com menos 20% do seu duodécimo, com todo o contingenciamento que já foi feito? Pois é, nós estamos fazendo alguns estudos. O próprio Botelho tem discutido muito isso com o governador, ele como presidente é quem faz essa interlocução, e eu como secretário faço o dever interno da casa, o que pagar. Você quer ajudar a fazer conta lá, exatamente. Né? Então, eu vejo que a nossa gordura foi queimada. Nós não temos mais gordura para queimar dentro da casa. Então, o nosso servidor, por exemplo, nós poderíamos ter feito um plano de cargos e salários para o servidor do Legislativo, que ele, diferente do Judiciário, diferente do governo, do Executivo, não tinha um plano de cargos e salários. Mas houve um entendimento, por exemplo, na minha gestão, nós remuneramos aí com R$800 cada servidor, que seria destinados aí a alimentação, um ticket de alimentação. Não houve o plano de cargo e salário, então nós estamos em falta com os nossos servidores. Demos um passo atrás, fizemos um entendimento com o servidor do Legislativo para que aguardasse uma melhora. Então, nós estamos fazendo nosso dever de casa. Se você pegar o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Isso não é frustrante, deputado? Porque vocês fizeram todo esse trabalho, estão tendo que paralisar alguns projetos por causa dessa crise econômica que assombra aí o Estado, e não é frustrante para vocês porque vocês acabam criando expectativas dentro da casa que elas acabam não sendo cumpridas, né? Não porque vocês não fizeram contingenciamento, mas porque o Estado precisa de mais dinheiro que seria do duodécimo. Eu entendo, eu também tenho essa frustração, mas por outro lado nós temos que ter consciência que o caixa é único. O Legislativo, o Judiciário não produz, aliás, até o Judiciário ainda tem algumas formas de arrecadação que nós não temos, né? Mas, então, o caixa é único. Se houver um desequilíbrio intenso, eu não tenho dúvida de que vai faltar o recurso para o Poder Legislativo. Então, nós temos mantido nossa folha à medida do possível em dia, mas há uma frustração, sim, até porque nós não conseguimos pensar nenhum projeto novo para o Legislativo numa condição financeira atual. Deputado Guilherme Maluf, vamos lembrar agora da sua atuação em 2017. O que você mais destacaria no ano que passou? E também daqui a pouco vamos entrar nessa questão da CPI dos empréstimos consignados. Ok, Antero, eu tive o prazer aí de ter formado aí uma equipe muito boa, uma equipe que me acompanha ao longo desses 3 mandatos, e fui aí, tive o maior número de proposituras colocadas na Assembleia. Isso foi muito bom na minha atuação parlamentar. Projetos que eu acho que são importantes, como a revisão da tributação, por exemplo, da questão dos veículos locados no estado de Mato Grosso. Nós tínhamos uma tributação
era o triplo se arrecadava, e com isso acabava inibindo aí esses carros que são locados de colocarem placas, de se licenciarem no nosso estado. Então, hoje nós conseguimos a redução dessa tributação e esses veículos vão passar novamente a serem licenciados no nosso estado. Isso foi um ganho importante. Havia uma perda absoluta com isso. Outro projeto que virou lei meu foi a questão da visão monocular. O estado de Mato Grosso era um dos poucos estados onde quem tinha uma visão apenas de um olho não era considerado deficiente. Então foi uma luta de pelo menos aí uns 5, 6 anos. O projeto teve uns 3 ou 4 vetos sobre isso, e agora nós temos lei no estado de Mato Grosso. Quem tem a visão apenas de um olho, ou visão monocular, como é dita, é um deficiente. Minha mãe então acaba mesmo, se tornando, né? Eu não sabia de minha O mãe. Lula com 9 dedos é deficiente. Ué. Minha mãe acaba de se tornar deficiente. Eu não tinha conhecimento dessa lei, não. Interessante isso. Eu vou até buscar os direitos dela agora, comprar carro. Tem incentivos para concurso Não, público. é que é proibido dirigir. Ah, tá. Dirige melhor que muito homem aí, Antero. Um olho só? Com um olho só. Então tá, vamos lá. Mas então, foram muitas proposituras que nós apresentamos. Algumas não foram aprovadas, como a minha ideia de tentar retirar da regularização dos títulos que haviam no Intermate recursos para a saúde. Ainda está em discussão, mas eu acho que foi uma boa ideia. Se nós pudéssemos aí, existem muitas situações onde poderíamos ajudar aí nos recursos para a saúde. Há um estoque parado de titulação no nosso estado muito grande. Então eu fiz um projeto para destinar recursos para a saúde vindo da regularização fundiária. Então foram muitos projetos que eu acredito que poderiam colaborar com a vida do cidadão, não apenas leis que vêm para somar mais uma lei. Nós estamos com muitas leis assim que não têm efeitos imediatos na vida do cidadão. E com relação a essa CPI, deputado? A CPI propondo a CPI do empréstimo consignado. É verdade, eu já tenho as assinaturas, Antero. Não o fiz no ano passado, até porque para não dar a celeuma que deu nessa questão da CPI do Fundeb. Por quê? Porque é natural, você conhece o parlamento, quando a gente começa um ano legislativo, os deputados se organizam em blocos, e desses blocos vêm as indicações, isso está no regimento da casa. Então eu esperei passar. Agora nós vamos ter efetivamente a primeira sessão, agora na terça-feira. Vão ter novos blocos já? O que o senhor acha? Provavelmente sim. Vão ter. Então vai ter o bloco independente na casa. O independente, ou com outro nome qualquer, mas há uma reformulação, até em função do período eleitoral, que é muito natural. Lógico. Então, eu esperei, agora vamos ver esses blocos. Então a CPI vai ser proposta, logo agora na primeira sessão, junto com esses novos blocos. Mas isso muda a relação política em relação ao governo, deputado? Porque assim, até agora, em tese, são 20 parlamentares. Isso muda, Mauro. Muda porque são 10, 10 e 4. Muda, Mauro. Porque muda porque são 10, 10 e 4. Porque as comissões permanentes. O governo perde apoio. As comissões permanentes, elas vêm de indicação desses blocos. Então, se você mudou o bloco, você vai ter, por exemplo, oposição colocada ou independente colocada na CCJ. Existem projetos que estão aguardando parecer da CCJ, e de acordo com alguns interesses, isso vai levar um tempo maior para discussão, pode levar meses até para discussão, e você não consegue a aprovação imediata dos projetos. Então muda sim na prática a ação do legislativo com a mudança dos blocos. Como a comissão lá é de 5, né? Exatamente. Então a perspectiva que se tem é de 10, 10 e 4. Portanto, a base governista indicaria 2, o bloco independente indicaria 2 e o bloco de oposição continuaria indicando apenas 1 nas comissões, todas permanentes ou provisórias. CPI, 2, 2 e 1. Entendeu? Então, o governo deixa de ter aquela folgada maioria. Aconteceu isso no governo Dante, lembra quando o Chico Dalto criou o bloco independente? Aconteceu isso no governo Dante. Aí o que aconteceu? O governo Dante teve que
politicamente negociar com o bloco independente do liderado pelo deputado Chico Daltro. É o que o governador vai ter que fazer. Vai ter que negociar com o bloco independente que se criará na Assembleia Legislativa. Deputado, uma pergunta de política, a gente já está aí 8 horas, então o pessoal já está querendo saber. O que foi que aconteceu naquela reunião tem a foto do senhor lá na reunião, na mesa com Pedro Tax, Carlos Fávaro, na feijoada que teve no final de semana. O que de fato vocês discutiram? Qual que foi a pauta principal dessa reunião? O PSDB está apaziguado mesmo? Tá, realmente houveram algumas reuniões, aquela foi o resultado da última reunião, onde nós selamos essa vamos dizer assim, essa nova propositura de um novo projeto político. O PSDB hoje tem um candidato a governador, que é o governador que vai à reeleição, o governador Pedro Tax, e nós temos também o nosso futuro senador, já estou até profetizando aqui, Nilson Leitão, como candidato a senador. O Jaime estava naquela reunião, naquele estava almoço dele, não seria um dos nomes para o Senado? Como que fica agora? O Jaime tem um acordo político com o Nilson Leitão. Se o Nilson não se viabilizar, o Jaime manifestou interesse também em disputar uma vaga de Senado. Então o PSDB leva as duas majoritárias. Mas abre mão nesse primeiro momento para o Nilson Leitão, é isso? Mas pacifica se o Nilson efetivamente afirmar se viabilizar, que né? Viabilizar, ele poderá ser o candidato. O Fávaro confirmou como vice? Confirmou como vice. Devemos ter uma vaga em aberto a Senado para discutir isso. Provavelmente foi dito muito no nome. Já tem um acordo fechado. Nós já temos esse entendimento formado entre nós. Então a chapa já tem 3 nomes: Pedro Tax, Carlos Fávaro e Nilson Leitão. A princípio sim, e estão se discutindo já Aí não se sabe o que vão fazer com o Mauro Mendes. O Mauro Mendes já está na oposição, não? Não, existe essa vaga, que pode ser do Blairo ou pode ser do Mauro também. Não há veto a nenhum dos dois. Não houve veto de forma alguma a nenhum dessas duas pessoas. Até porque em alguns momentos o próprio Mauro se diz candidato, em outros momentos não. O Blairo, existe uma expectativa nacional que está sendo discutida pelo PP. Enfim, existem algumas coisas ainda que podem acontecer aí ao longo dos próximos meses. Ou seja, o Blairo pode ser candidato a vice-presidente da República. Exatamente. Mas o posicionamento interno, que eu acho que esse era o primeiro passo, né? Vamos ajeitar a casa da forma política, isso o governador já arredondou com seus principais apoiadores aí, que é o Fávaro e o Nilson e o Jaime. Tá, mas o Jaime, como o Jaime? Então tá aí, tá fora. Não, o Jaime já tá, o DEM, pelo que tá aqui. Pois é, Mauro. Isso significa o quê? Que Mauro Mendes não vai pro DEM? Não significa nada disso, Mauro. O Mauro Mendes vai pro DEM. O Mauro Mendes vai pro DEM e o Jaime não tem o domínio do DEM. Por isso que eu tô perguntando aqui, o Jaime como assim? O Jaime, pessoa física, não é DEM não. Isso que o Antero tá colocando é verdade. Pessoa jurídica, pessoa partidária, nós sabemos que o DEM vai passar por uma reformulação e o Jaime não deu essa garantia de que não haveria mudanças, que poderia haver mudanças, e nesse caso o grupo que está entrando, que é o grupo E se houver mudanças, ele deu garantia que ele deixa o DEM para ficar com o Pedro Tax? Não chegamos nesse nível de discussão. Acho que aí é um problema pessoal dele, mas ele deixou claro que poderia haver mudanças, sim. Que poderia haver mudanças no DEM. No DEM. Aí, né, com isso. Essas mudanças no DEM já aconteceram, né? E o Botelho vai pro DEM? Vai pro DEM. Vai pro DEM, confirmou a presença no DEM. Confirmou, né? Fica meio. O Botelho vai pro DEM. Fica meio. Não, mas fica meio. DEM, não, é um DEM que mas fica um bom caminho andado, pelo que o deputado tá falando. O governador, que é do PSDB, o senador, que é do PSDB, e o vice-governador, que é o atual vice-governador, que é o Carlos Fávaro, do PSD. Os descontentes do PSD que se mudem. A Neurilan quer porque quer enfrentar o Pedro Tax. Pronto, não vai enfrentar. O candidato a vice-governador do Pedro Tax já está decidido, que é Carlos Fávaro. Nessa composição, provavelmente o Neurilan vai ter que procurar uma sigla partidária. Ou apoiar o Pedro Tax, né? Ou muda de posição e apoia o Pedro Tax. Porque eu não acredito que o Neurilan vai ganhar do Carlos Fávaro no PSD. O que não bate na minha cabeça é o seguinte: você tem
Botelho declaradamente comprometido com o projeto de reeleição do Pedro Táxi. Certo. Ele mesmo anuncia isso com todas as letras. Não, eu vou defender essa posição. O Botelho deu uma entrevista na televisão e falou o seguinte: eu vou, desde que o partido não tenha um candidato, né? Ele deu uma entrevista pro Lúcio Sorge, o Lúcio apertou ele, mas e se o DEM tiver um candidato? Aí muda de figura, né? Mas eu vou trabalhar para o DEM e para o Pedro Táxi. O Botelho é um apoio do Pedro Táxi, inclusive internamente no DEM. Ele vai trabalhar no DEM para que o DEM esteja com o Pedro Táxi. Só que o DEM vai ser uma comissão provisória, montada por Rodrigo Maia, junto com o Fábio Garcia e o Sacchetti. Essa que é a realidade atual do DEM. Com todo o respeito, eu até acho uma desconsideração muito grande com o senador histórica com Jaime Júlio, mas essa é a nova realidade dos democratas. Mas, deputado, sucesso aí nessa coisa do consignado, né? Obrigado. Porque tem muita gente que não consegue entender tudo que aconteceu em Mato Grosso. Tomara que essas coisas da consignum se esclareçam no consignado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero.